Bom dia! Que bom começar o dia com vocês! Que alegria! Vamos ter uma manhã muito produtiva hoje. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema que teve muito destaque na mídia durante as últimas semanas, que é a questão da entrega de um filho, né, de um recém-nascido, para adoção. É um tema bastante sensível, que vira e mexe gera polêmicas, porque ele é cercado por questões socioculturais, enraizadas mesmo, né? Na nossa realidade. Perpassa muito pela questão do ser mulher na sociedade atual, né? E, de alguma forma, ainda sendo um tema da alçada aí do feminino, né? Não tem como falar desse tema também sem passar pela questão do homem, né? Da sociedade aí de base patriarcal, de toda essa herança envolvendo essa realidade do mito do amor materno. E isso passa por questões muito pessoais nossas, porque nós somos esse povo, né? Nós somos essas mulheres, nós somos essa gente, né? Que vai se deparar com essa situação, que pode se incomodar, que pode ser aquela pessoa que não entra na minha cabeça isso, né? Nós podemos ser aquela pessoa, não entra na minha cabeça alguém que não consegue acolher o sentimento dessa mulher. Então tem os dois lados, né? E independente, né, de tudo o que nós carregamos, quando nós estamos no espaço profissional, nós precisamos nos olhar, nos perceber, né, enquanto subjetividade que somos, com as nossas histórias, com os nossos princípios, com a nossa cultura, porque nós carregamos tudo isso quando a gente entra naquela salinha de atendimento, não é? Nós não somos neutros. E a partir do momento que nós nos colocamos nessa condição profissional, nós precisamos ter respeito à escolha do outro, à história do outro, à decisão do outro, e ter clareza dos direitos que nós estamos nos dispondo a assegurar. Porque uma vez profissionais do serviço social, da psicologia, nós estamos ali a todo momento lidando com sujeitos de direitos. Nós não estamos lidando somente com o usuário do serviço social, com um paciente da psicologia, um cliente. Nós estamos ali para assegurar os direitos desses sujeitos que têm autonomia para escolher sobre suas histórias. Conhecer os direitos faz todo sentido. E falar sobre esse tema de hoje, muito mais. Muito mais. E por que faz tanto sentido? Primeiro, porque esse é um dos dramas existenciais femininos
mais importantes. E esse tema é um tema que muitas vezes nós queremos fugir dele. Nós todos, pessoas profissionais, nós queremos colocar pano quente, nós queremos conduzir para outros lados, e é o que a gente mais vê. É como se essa mulher, em todo lugar que ela chegasse e expressasse seus conflitos, alguém quisesse simplesmente resolver algo que é tão complexo. Então, chega no postinho lá, a gente encontra pessoas querendo montar um enxoval, faz uma rifa virtual e no outro dia tá com uma cesta para essa mulher, né, para essa gestante. Há quem logo já queira arrumar alguém, né? Sempre tem, né? Aquele que, não faz isso não. Eu tenho alguém que pode te ajudar, o filho do tio da minha vizinha, né? Quer muito ter um bebê e já faz alguns acertos e já atropela todo um processo. A gente realmente percebe que há um desrespeito e uma dificuldade de escuta real dessas mulheres. E há também uma invisibilidade, uma falsa invisibilidade, como se essa demanda não existisse nas nossas comarcas, na nossa cidade. Então, não é um tema que a gente deve dar prioridade. Tem coisas muito mais relevantes, né, dizem, para se cuidar do que estruturar um programa de entrega de um recém-nascido em adoção. Tem coisas mais urgentes. E aí, quando acontece de um recém-nascido ser colocado numa lixeira ou ser encontrado dentro de uma mochila, toda a sociedade se mobiliza. E há uma revolta e por onde se passa há comentários sobre essa mulher. Ela é um monstro. Como pode ter feito algo assim? Essa mulher merece apanhar muito na cadeia. É uma criminosa mesmo. Não tem coração, não serve para ser mãe. E ninguém, ou pouco, se pergunta por onde essa mulher passou que ninguém viu tamanho sofrimento. O que acontece na história dessa mulher? Qual será o drama dessa mulher que a leva a uma atitude tão desesperadora dessa? Eu costumo dizer, e isso para mim é um norte.
É muito fácil a gente ouvir, né, que essa mulher errou, falhou, mas ninguém se pergunta aonde estava a rede nessa hora que não viu essa mulher. Então, quando uma situação dessa acontece, de um bebê ser encontrado em vias públicas, ser abandonado, a responsabilidade deve ser, sim, compartilhada entre o Estado, a sociedade e a rede de atendimento e essa mulher. Pessoal, eu tive a honra, o prazer de ser uma dessas pessoas que compôs o grupo de trabalho Sinal Amarelo, que é um grupo que reflete sobre as ações desenvolvidas junto às mulheres em vulnerabilidade, aqui no município de Uberaba, e que se inquietou com essa situação e não só, né? Se inquietou e buscou pensar, e aí? Como nós, profissionais, sistema de garantia de direitos, vamos cuidar para que essas situações não aconteçam mais, ou aconteçam muito menos, porque nós não temos o controle de tudo. Isso gerou uma mobilização na nossa comarca, que se tornou uma proposta que foi levada ao Tribunal de Justiça por nós, e eu participei muito ativamente da construção do programa de entrega protegida, que a gente chamou de programa legal, de entrega legal, no estado de Minas, tentando estruturar aí, né, as ações dentro desse tema, para que realmente a gente pudesse assegurar que esse direito à entrega protegida do recém-nascido pudesse, né, contar de fato com um atendimento sem constrangimento, que compreendesse a importância do cuidado a essa mulher antes, durante e depois do parto. Tendo clareza que ainda que se busque o melhor interesse da criança, o nosso olhar deve estar voltado para esta mulher. O que nós percebemos e que acontecia é que nascia o bebê, né? Então tá aqui o bebê, tá são e salvo. Parece que a mulher desaparecia. E é essa mulher que, mesmo que não aparente, que vai viver um luto, que precisa continuar sendo vista antes, durante e depois. Vamos conversar sobre essa lei? Estão gostando? Faz sentido para vocês? Deu para aquecer e entender como isso é relevante? A Jana dizendo, né, desconsiderando toda a história pregressa, como se essa mulher existisse somente a partir dessa gestação. Quem é essa mulher? Podemos falar um pouco sobre isso. Esse tema é tão rico, a gente consegue explorar tanto. Daria um excelente estudo de caso. Todas as vezes, pessoal, que vocês estiverem diante de um dos temas do nosso grupo de estudo,
sempre procurem ter um caderninho. E eu proponho a vocês que em todas as aulas vocês possam anotar as palavras-chave, os conceitos-chaves, né? Frases que possam ser pontos de partida para os nossos estudos de caso. Porque isso faz diferença. Se vocês retomarem a aula sobre o estudo de caso e a metodologia que eu proponho para vocês, essa ideia de ter as palavras-chave nos ajudam muito, muito. É como se abrisse alguns clarões. Então, hoje nós teremos muitas palavras-chave. Em alguns momentos eu vou dizer para vocês, olha essa palavra, sem constrangimento. Que palavra boa, hein? Para usar num estudo de caso. Anotaram aí? E isso vai ajudar vocês. Eu quero que a gente chegue lá em novembro com palavras-chave para todos os casos possíveis, pelo menos dentro da minha imaginação. Não, dentro da minha imaginação não, gente, vocês não têm noção. A minha imaginação é muito fértil, muito viajante, né? Mas, pelo menos dentro do que a gente espera que possa, né, ser solicitado aí pela IBFC. E nós vamos ter uma caminhada, uma jornada muito fértil até lá. Vai depender de nós. Eu estou aqui fazendo o meu possível, o meu melhor, e eu quero que vocês estejam daí também fazendo o possível e o melhor de vocês. Vamos dar as mãos? Vamos! Então, vamos lá. Eu quero começar... Parece que eu não comecei, né? Eu quero começar trazendo uma reportagem de 3 minutos, porque ela é muito ilustrativa da situação real que essas mulheres vivem no Brasil, tá bom? Vamos lá, ver se a Tayana consegue aqui fazer isso acontecer. E uma gestante que decidiu doar o filho para adoção denunciou que foi discriminada por médicos e enfermeiros dentro do Hospital Albert Schweitzer, em Realengo. Aos 20 anos, entre tantas dúvidas, ela teve uma certeza. Aos 4 meses de gravidez, decidiu entregar o bebê para adoção. Quando eu soube que estava grávida, desempregada, bateu aquele desespero. E eu cheguei a comprar os remédios, só que eu não queria fazer aquilo, tirar a vida de uma criança. A gestação foi saudável. Eu sabia que quando ele nascesse, ele seria levado para a família substituta. E eu queria dar ele assim, bem, continuar sem ser amor. A gestante que deseja entregar seu filho para adoção, ela tem o direito de procurar a Vara da Infância e da Juventude. Ela também pode comunicar isso diretamente ao profissional de saúde da maternidade ou do hospital onde ela for atendida. Esses profissionais têm que manter o sigilo dessa informação e têm que comunicar à Vara da Infância e da Juventude sobre essa decisão. Mas no dia do parto, no Hospital Municipal Albert Schweitzer, aconteceu tudo ao contrário. Eu sofri muita discriminação no hospital, eu sofri da médica, dos enfermeiros. No hospital eles fazem muita pressão. E você havia um pedido seu oficial de não ter contato com ele? Havia, e minha decisão, nada do que eu pedi foi respeitado. De acordo com o juiz, o hospital foi avisado da decisão 2 meses antes. Essa criança deveria ir para um acolhimento e não ter contato com a mãe, por desejo dela, mas houve ali uma série de condutas absolutamente irregulares. Aquilo se espalhou pelo andar,
pessoas entravam no meu quarto e me olhavam como se eu fosse um bicho. Houve um caso de uma senhora invadir meu quarto e me pedir para dar a criança para ela, porque ela queria muito e que eu estava dando a criança. O procedimento legal é que a criança, depois da entrega, venha parar num abrigo como esse. Aqui ela é cuidada até a chegada de uma família substituta que estava na fila do cadastro de adoção. Nós teremos um procedimento administrativo, um procedimento criminal e, dependendo do que for apurado e da identificação dos autores do fato, poderá haver também processos administrativos disciplinares contra esses agentes públicos. Eu queria ter passado por isso de uma maneira tranquila, sem ter a sensação de que eu estava cometendo um crime. E hoje eu durmo em paz porque eu sei que ele está bem. O Hospital Albert Schweitzer afirmou que a mãe e o bebê ficaram separados durante a internação, que a criança foi entregue ao Conselho Tutelar assim que teve alta e que a equipe de saúde vai ser ouvida para esclarecer o que aconteceu. O Ministério Público informou que pediu ao hospital os nomes dos profissionais que atenderam a paciente para que eles sejam interrogados. Conseguiram, pessoal, acompanhar a reportagem? O que essa mulher diz? Eu gostaria de ser atendida sem que ficasse essa impressão de que eu estou cometendo um crime. É importante que fique muito claro a diferença entre abandono e entrega legal de um filho em adoção. É preciso que nós compreendamos que o direito à entrega do recém-nascido em adoção é garantido em lei. O abandono, sim, é um crime. E existe uma diferença bem importante aí. Num estudo de caso, isso pode ser um argumento. Ou seja, entregar o filho em adoção é um direito assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Em qual artigo, pessoal? No artigo 19. No artigo 19A, poderíamos até citar assim. Por outro lado, o abandono, sim, de um recém-nascido é um crime. Ele também está previsto, né, lá no artigo 134 do Código Penal. Ele tem até pena, claro, prevista aí de 1 a 3 anos. Eu imagino que deve ter sido até aumentado, então não vou nem falar nessas datas, não, nessas quantidades. Porque a gente teve uma alteração, né, no Código Criminal que tornou um pouco mais severo algumas situações, e eu não me lembro se essa é uma delas. Então, lá no 134 do Código Penal, nós vamos ter que o abandono, né, de um filho, o abandono de uma criança é sim um crime. E se resultar em morte, essa pena é intensamente ampliada. Contudo, reforço e novamente digo para vocês, a entrega do recém-nascido em adoção é um direito assegurado pelo ECA. E aí está o erro que eu percebi, o equívoco que eu percebi na fala de uma das pessoas que estavam lá na discussão do caso da ANGAD, né, da entrega, que ela disse o seguinte: a entrega legal é um direito novo. É um direito recente, de 2017. Vocês concordam? E eu vi essa mesma fala em toda a mídia. Eu vi essa mesma fala em toda a mídia nessas 2 semanas. Inclusive numa postagem do Ministério Público.
que vocês acham? Me falem aí no chat. É uma lei de 2017? Nós estamos falando de algo de 4 anos atrás? Sério? Não. O direito à entrega de um filho em adoção é previsto no ECA desde 2009. 2009. Ai, que orgulho dessa turma! E realmente foi detalhado nas mudanças que nós tivemos em 2017. Então, é previsto desde 2009 e teve o detalhamento em 2017. Aí eu posso concordar. Mas que é uma legislação e um direito novo? Não. E quando nós estruturamos o programa de entrega legal, a gente percebe que a resistência em alguns espaços, porque acaba sendo uma demanda a mais, né? Mais um fluxo, mais uma demanda. Como se a gente estivesse criando uma demanda, né? A demanda, ela existe. Nós só estamos organizando esse trabalho para que a gente possa, de fato, ter uma assistência de qualidade nesse momento. Porque a lei por si mesma, ela se torna uma letra morta quando a gente não tem uma estrutura que se mobiliza, que se movimenta para fazer acontecer. Então, nós fizemos isso no estado de Minas e saímos atrás de muitos estados. Nós não estamos sendo pioneiros em nada. Pernambuco, por exemplo, né, já estrutura esse programa e já tem uma larga experiência junto a esse trabalho de anos, uma referência. E nós estamos aqui, dando passinhos muito lentos, porém extremamente necessários. E aí quero parabenizar a Marinês e a Cristina, né, que nos trouxeram aqui no chat que a entrega já está garantida desde 2009. Mas se vocês aqueceram e viram o meu TED, vocês já sabiam disso. Mas, realmente, esse foi o equívoco que eu observei, tá bom? Porque eu sei que tinha muita gente curiosa, que eu deixei lá vocês pensando, era esse o equívoco. Vamos lá, pessoal. Pessoal, vocês estão vendo aqui os materiais que foram confeccionados para o programa Entrega Legal aqui no estado de Minas. Ele vem com a seguinte frase que norteia todo o trabalho. O que você pensa, sente e decide importa. Nós, quando nos debruçamos, né, para pensar as ações, a gente gostaria que o nosso programa, de fato, pudesse privilegiar o que pensa, sente e decide essa mulher, se importar. E essa foi a frase que direcionou, de fato, aí o nosso trabalho. Aqui a gente tem algumas estratégias para fortalecimento da rede. Nós percebemos que um fluxo criado só faria sentido se a gente tivesse, de fato, né, uma rede capaz de ver, de identificar essa mulher, de realmente receber e acolher sem constrangimento.
E para isso, era necessário desenvolver um olhar sensível na nossa rede, que pudesse retirar essa mulher desse lugar da monstruosa, da criminosa, nesse lugar, muitas vezes, do senso comum, para de fato olhar essa mulher como uma mulher real, uma mulher que sofre, que vive um drama extremamente intenso, porque não é simples tratar desse tema, né? E não é real dizer que essa mulher não tem sentimento, não tem coração. Quem acompanha essas mulheres de perto sabe que elas chegam, sim, com aquela capa que elas precisaram construir para que acreditassem nela, né? Aquela capa de que eu tô certa, eu tô convicta, isso não tá mexendo comigo, imagina, eu tô muito certa, para que, né, de fato, elas pudessem ser encaminhadas ou acolhidas devidamente nos devidos espaços onde ela passou, passaria. Porque muitos lugares, se você demonstra essa ambivalência de sentimento, a primeira coisa que o profissional que está ali no atendimento diz é: não é isso que você quer, olha como você está sofrendo, olha como está sendo difícil, é porque não é isso que você quer. Está sendo difícil porque é uma decisão muito difícil. É sim uma decisão muito sofrida, muito dolorosa, muito ambivalente. Agora, quem vai dizer do que ela está sentindo, do que ela está pensando, do que ela decide, ou decidiu, ou decidirá, é a própria mulher. Nós estamos ali para acolher e para ajudar ela a pensar e tomar essa decisão de uma forma amadurecida, e não para fazer julgamentos, convencimentos, muito menos insistir em algo, porque isso é desastroso. É desastroso. Eu trouxe uma frase aí do filme Extraordinário, um filme que eu amo, que diz assim: seja gentil, porque todo mundo enfrenta uma batalha. E se realmente quiser ver como as pessoas são, só o que precisa fazer é olhar. E muitas vezes nós não queremos olhar. Nós queremos ficar livre do nosso próprio desconforto, porque somos nós que estamos desconfortáveis, incomodados, porque está lidando com as nossas fragilidades. E nós precisamos nos fortalecer enquanto profissionais, especialmente se formos para a área sociojurídica, que nós vamos vivenciar conflitos dos mais importantes. Nós vamos ver feridas abertas. Por isso é muito importante, né, do nosso ponto de vista, que existam reuniões, capacitações continuadas, né, discussões de caso que possam envolver esse tema entre a rede, para que a gente possa ser capaz mesmo de acolher sem julgamento. Então, o primeiro passo, ver, identificar essa mulher. Muitas vezes, por tanto preconceito que ela sofreu e até por ser um tema muito doloroso para ela, às vezes ela não vai conseguir expressar dessa forma: eu quero entregar o meu filho para adoção. Mas ela vai ser aquela gestante que está extremamente sofrida, aquela gestante que está escondendo a gravidez, vai ser aquela gestante que não foi em nenhuma consulta do pré-natal, vai ser aquela gestante chorosa. E nós precisamos, nesse momento, identificar, ver, e depois ser capaz de acolher sem julgamentos.
né? Ou seja, a fase de identificar e depois a fase de abordar, que requer empatia, que requer escutativa, que requer uma escuta sem preconceitos ou juízos de valor, com respeito aos desejos e aos sentimentos daquele momento. E nesse momento é fundamental a gente ter clareza dos perigos que a gente deve se atentar. Quais são eles? Principalmente aqueles conceitos enraizados, aqueles mitos cristalizados, que vão levar os profissionais, muitas vezes, para tentativas de convencimento, que vai levar os profissionais a atropelarem o processo, se anteciparem, querendo conseguir recursos materiais, ou buscar contato com os familiares sem a permissão dessa gestante. Nós tivemos uma situação aqui, que isso de muitos anos, antes que a gente conseguisse de fato mobilizar a nossa rede, em que a mulher manifestou esse desejo, né, de não querer permanecer com o bebê, com a criança, ela era gestante, e na época a profissional, era um assistente social da saúde, ela disse: mas a sua família é uma família tão comprometida, né? Será que a sua mãe não poderia oferecer esse suporte para você? E ela dizia: não, eu não gostaria, né, que a minha mãe assumisse, né, um filho meu. E ela já era mãe, né? Eu não quero lidar com essa situação de que eu tenho um filho o qual eu cuido, e cuido muito bem, e o outro eu vou deixar para minha mãe cuidar, né? Como que essa criança vai entender isso? Não vai entender isso. Mesmo assim, sem a permissão dessa gestante, ela acionou, né, os familiares, e a avó era uma pessoa extremamente disponível, realmente uma excelente pessoa, e ela falou: não, eu vou cuidar. Não. Essa mulher fugiu do pré-natal, mas era uma pessoa que a equipe ali tinha um endereço e fez uma busca ativa, teve acesso a ela. Contudo, vejam a conclusão. Um bebê é encontrado. Eu não vou falar da forma para não expor nem essa profissional e nem essa mulher, né? Mas essa bebê foi encontrada em condição de abandono no pós-parto. Esse parto foi realizado pela própria mulher no banheiro da casa dela. E ela ficou com esse recém-nascido isolada nesse banheiro por mais de 24 horas, até tomar essa atitude desesperada. Então, nós não temos noção, né, do que pode repercutir na falta de acolhimento do desejo dessa mulher. Nós queremos dar conta disso, nós nos antecipamos, nós nos precipitamos, nós atropelamos, nós buscamos contato com familiares. E é preciso compreender que essa mulher tem direito ao sigilo, e uma vez optando por isso, né, nós não devemos nem podemos acionar qualquer familiar. E outra coisa que é um perigo que a gente deve atentar também é não compactuar com a entrega direta de crianças a terceiros, né? Porque aconteceu e ainda acontece em muitas maternidades de ter ali um profissional que sempre tem alguém para acionar e coloca em contato com essa gestante, e eles começam ali a fazer os combinados, e esse casal ou essa pessoa começa
a cuidar da gestação dessa mulher, a pagar consultas, a dar o melhor para essa mulher com o interesse na criança. Quando isso acontece, a gente não está proporcionando para essa mulher uma decisão de fato livre. Olha aí, palavrinha-chave. Decisão livre. Essa deve ser uma decisão livre da mulher. Ali, quando tem um casal assediando, a verdade é essa mulher, o interesse é que ela realmente não mude de ideia. E quando uma pessoa ou um casal começa a pagar consultas, ainda que, né, essa mulher não receba uma quantia, porque existem as mulheres que recebem sim uma quantia, como se essa criança fosse uma mercadoria, né, para entregar essa criança, né, de uma forma direta, sem ser pela via legal, né, para alguém ou para algum casal. Mas ainda que isso não aconteça, quando há, né, esses pagamentos de consulta, isso também pode ser caracterizado uma compra. Então, é algo muito sério. Isso também é um crime. Isso pode ser considerado um tráfico de bebês. Então, existe aí situações no entorno que precisam ser cuidadas, né, para que não aconteçam. E o terceiro objetivo seria essa fase de referência, ou seja, identifiquei, abordei, referenciei, ou seja, garantir que a mulher chegue no programa. Para quê? Para que ela tome uma decisão amadurecida e tenha acesso aos seus direitos. Ah, mas ela estava muito ambivalente, ela não estava convicta, ela estava muito confusa, por isso que eu não encaminhei. Pessoal, isso é parte do processo. Não tenham medo disso. Acolham. Porque vocês vão estar diante de uma mulher que está se abrindo realmente para você. Você conseguiu que ela pudesse confiar no seu trabalho e mostrar essa ambivalência. Encaminhe. O que diz a lei? Vamos voltar? Vamos voltar na lei? O que diz a lei? Devemos encaminhar a mulher que manifesta o desejo de entrega, né, de um filho, ou de não querer permanecer com a criança, ou dúvida, né, relacionado a ficar ou permanecer com essa criança. Todas essas mulheres devem sim ser encaminhadas imediatamente para onde? Para onde essas mulheres devem ser encaminhadas? Vou até minimizar aqui para conseguir ver o chat. É isso, pessoal. É para a vara da infância e da juventude. Observem. É o único tema dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente que a porta de entrada não é o Conselho Tutelar. Anotaram isso? E por isso, o setor psicossocial, a vara da infância e da juventude, deve se preparar para acolher uma demanda imediata. Uma demanda que a gente poderia chamar de espontânea, né? Porque o setor psicossocial não trabalha com plantão. E isso não seria um plantão, né? Porque nós não conseguiríamos nem abrir esse precedente para plantões. E nem devemos fazer isso, né? Mas é preciso que exista ali, por dia, né, um técnico de referência, caso aconteça
da gente receber alguém, né, lá no nosso expediente, buscando o setor para manifestar esse desejo da entrega. E ela deve ser atendida? A gente deve agendar o atendimento dela? E aí? A gente agenda? Ou a gente atende imediatamente? Ai, Maria Jardim, é isso mesmo. A gente atende essa mulher imediatamente. Por que existe essa previsão legal da situação acontecer dessa forma? Para que, né, a gente seja o mais rápido, não é essa a palavra, para que a gente possa oferecer um cuidado mais profundo possível dentro do limite de tempo que uma gestação permite. Porque nós estamos falando de um limite de tempo muito curto. E mais curto ainda, por quê? Porque essa mulher, muitas vezes, chega para nós no final da gestação. Por quê? Porque descobriu muito tardiamente, essa é uma realidade muito vivenciada. Como ela não estava se planejando, se programando para aquela gestação, ela não percebe a gravidez. Isso pode acontecer. Uma segunda coisa é que, uma vez tenha percebido a gravidez, ela esconde. Ela pensa que ela pode perder esse neném. Pode acontecer dela tentar, sim, um aborto. Né? Então, ela esconde essa gravidez. E aí ela chega para a gente muito próxima ao parto. E aí, estando com esse tempo tão limitado, é de fato muito importante que todos nós tenhamos essa sensibilidade para além do que, né, é de direito para essa mulher, né? Para além do que legalmente já está instituído. Mas mais do que isso, pelo nosso compromisso de permitir a essa mulher que ela possa ter uma escuta qualificada para ajudá-la a pensar nessa decisão. Porque o luto dela já começa a ser elaborado. Faz tanta diferença, pessoal, como faz. Como faz. E como eu me sinto grata de poder estar novamente nesse espaço da formação. Eu me sinto nutrida de ter dado esse passo. Eu me emociono. De ter dado esse passo, de poder ter optado de voltar para esse espaço da sala de aula, ainda que seja dessa forma. Né? Porque esse é um compromisso meu. Né? Que a gente possa ter profissionais melhores formados dentro do judiciário ou de qualquer espaço de atuação, né? E mais sensíveis às demandas